sobre astrologia, mas vamos tentar pegar antes, agora na palestra, antes de fazer a aplicação, vamos tentar pegar o lado mais elevado, né? Vamos falar um pouquinho do mito ligado a Saturno. Sempre atrás do mito se ocultam verdades ou segredos fantásticos ali, que podem de repente dar pontos para a gente entender o que simbolizam essas energias. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Como eu já mostrei um pouquinho para vocês antes da gente iniciar a palestra, Saturno trocou de energias, ou ele entrou num novo signo, na véspera de Natal do ano de 2014. Então foi 24/12, olha, isso aqui está aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Saturno, ele estava em Escorpião. Esse é o símbolo de Escorpião, né? Ele estava trabalhando essa energia já há vários anos, quase 3 anos, e ele trabalhou para todos nós. Porque quando a gente fala de um planeta que fica muito tempo num signo, independe a energia do signo em relação à experiência, é transbordado para todos nós. Então, quando Saturno, esse é o símbolo dele, né, que daqui a pouco eu falo um pouquinho dele, quando ele entrou em Escorpião, ele trabalhou isso aqui, para todos nós, ó, uma realidade emocional que veio trabalhar a regeneração, a transformação e também o que? O desapego. Isso foi trabalhado para todos nós. A gente conversou sobre isso nos 2 anos, né, anteriores, 14 e 13, que foi esse posicionamento. Então as pessoas que participaram possivelmente sabem aonde que essa energia trabalhou e interagiu. Então, de alguma forma, não estou falando que é uma obrigação, mas de alguma forma, toda e qualquer regeneração emocional que você passou, ou astral, como se fala em alguns ramos do saber, ela representa a energia deste posicionamento. Se alguém teve algum reciclar emocional nesses últimos 2 anos e meio muito forte, pode ter certeza que foi emanação desta consciência. E agora, dia 24/12, ele trocou de vestimenta. Ele saiu de Escorpião e ele ingressou em Sagitário, que também é para todos nós. O símbolo de Sagitário é esse aqui, ó. E ele vai ficar em Sagitário praticamente 3 anos, ó. Ele vai ficar até 21/12/2017. O que foi emoção, agora recebe mais o ímpeto da razão. A razão que vai fazer com que cada um possua, daqui a pouco eu vou falar bastante sobre tudo isso, um encontro com o seu lado cósmico. Isso vai ser cobrado da humanidade, já está sendo como um todo. O que seria esse encontro com o seu lado cósmico? Vamos colocar em palavras mais simples. Representa que todo mundo vai sentir um chamado dentro de si para ver agora, para onde que eu aponto minha seta. Por isso que eu coloquei esse desenho aqui, ó, essa ilustração, que eu nem sei de onde é, mas é muito interessante, né? O Saturno em Sagitário. Você vê uma mulher em cima das montanhas, né? Em cima, que é uma representação de Saturno. Saturno, ele representa o lado mais sublime da consciência, que você só atinge com muita superação, e ele é o arqueiro. Vocês já viram, né? O símbolo de Sagitário é o símbolo do arqueiro. Então vai ser como se todos nós agora, nesse momento, nós observássemos a montanha que a gente tem que subir, e assim que nós conseguirmos chegar nesse topo, a gente vai falar, é ali que eu quero me religar, é esse caminho que eu escolho. Por isso que muitas vezes Sagitário é associado às religiões. Mas não pense em religiões como pontos cegos, deturpados, que a humanidade já trabalha há um bom tempo. Representa mais o sentido que deriva do latim. Religião vem do latim religare. Então, religião significa religar. Então, seria aquela conversinha que a gente fez aqui do ser humano se religar a um padrão que realmente vale a pena. Então, não adianta nada eu ter uma vida filho da mãe, para não falar outra coisa. Aí eu vou lá e o resto está tudo resolvido. Não funciona.
Você tem que fazer o quê? Você tem que formar esse dínamo dentro de você. Isso que é Sagitário. Esse que é o verdadeiro sentido da religião. Não aprisionar, e sim libertar através do conhecimento, para que aí sim, você acreditando em você, você sabe aonde você atira a flecha. Hoje, não vou dar nomes, mas muitas religiões, elas praticamente obrigam para que você tenha, entre aspas, salvação, para que você atire a flecha no pote de ouro de quem está fazendo. Né? Então só ali você salva. Então você joga ali o tempo inteiro a sua flecha. Não, Sagitário está apontando para cima. Então seria, no simbolismo, a gente voltar àquele Deus que não tem nome, aquele Deus que não tem religião, aquele Deus que vai fazer com que a humanidade entenda qual é o seu real propósito. Vocês acreditam mesmo que o Criador, o grande arquiteto do universo, ele criou a humanidade para ser assolada das 8 da manhã até as 18 e pagando conta, pagando isso, pagando aquilo, vivendo numa sociedade violenta como está no mundo, com escassez de planejamento real e verdadeiro? Não! O grande Criador quer ver todo mundo feliz, todo mundo produzindo, né? Fazendo uma brincadeira daquilo que eu conversei com vocês antes do Paulo começar a filmar. Se a gente começasse, a gente tirasse o dinheiro de circulação e cada um acumulasse os seus créditos de acordo com seus atos, seria como se vamos dizer, um orientador ou um anjo dirigente aí olhasse para você e falasse: faz o que você sabe fazer e que você gosta. Será que não tem nada? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faça algo que você goste, que você produza com prazer e alegria. Mas isso você vai produzir para todos, não para você. Para você também, mas para todos. Foi a brincadeira que eu fiz. Eu gosto de dar aula, então eu vou dar aula. Vou conversar com todo mundo, passar as coisas que eu aprendi. Com isso eu acumulo os meus créditos. É isso que Saturno e Sagitário vai pedir para nós nesses 3 anos. O que você gosta de fazer? A pergunta e o convite qual é? Com muita superação e com muita responsabilidade, aonde você vai soltar sua seta? Você é responsável por onde ela atingir. Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Então todo mundo que tiver, na minha visão agora, quando tiver aquele chamado cósmico, que já começou agora, no final de dezembro, se você estiver realizando uma coisa que você não curte, que você não gosta, você é uma flecha quebrada, ou você é um arco frouxo. O que é um arco frouxo? Todo mundo já viu um arco, né? Se você pegar um arco frouxo, você tem condição de soltar uma flecha? Não. Ela vai ficar travada ali, enrolada, um peso, um fardo. Aí entra aquele Saturno que a astrologia gosta de trabalhar, a astrologia clássica. Saturno é desafio, Saturno é complicação. É nada. Ele é para quem é preguiçoso, para quem não gosta de se responsabilizar pelo que tem que fazer, para quem não tem coragem e arrojo de se lançar em prol do que quer. Por isso que ele saiu da realidade da água, que Escorpião é elemento água. Por isso que eu liguei ele à emoção. E agora ele entra num signo de fogo, que representa mais o foco da razão. Quer ver vocês entenderem esse trabalho antes da gente começar a falar do mito? Quando ele teve esses momentos, esses 2 anos e meio em Escorpião, ele lavou toda a terra que estava mal resolvida. Então, independente de você, né, ter sentido esses influxos nos desafios ou na fluência, de uma determinada forma ele conseguiu demonstrar através das suas emoções e dos seus sentimentos tudo que não estava legal, tudo que você precisava lavar. A água não lava? Ultimamente ela falta, né? Mas ela lava. Pô, vai ser 5x2 mesmo? Você tem que ter uma mega caixa d'água, hein, cara? Uau! Putz, mas normal, vamos fazer o que tem que fazer o quê, né? Então seria assim, ó. Quer ver você entender o jogo? Vamos colocar essas 2 hastes horizontais como a nossa vida. Nossa vida e as experiências. Como se aqui fosse a linha do horizonte ou o planeta Terra. Através da nossa vida e das nossas experiências, nós vamos colocando, depositando coisas nessa Terra.
Quando Saturno ingressou em Escorpião, que é o signo do corte, da transformação, da regeneração, ele mandou toda essa água para cá. Então tudo que estava aqui, ó, em exagero, em excesso, mal resolvido, no amor ou no rigor, ele lavou tudo. Então observe nesses últimos 2 anos e meio, o que foi 2014 para você, o que foi 2013 para você, o que foi uma boa parte de 2012, o que aconteceu na sua vida. Possivelmente foi essa enxurrada que não caiu na cantareira, e sim na sua vida. E essa enxurrada deixou a terra pronta para um novo plantio. É agora que entra Sagitário. Então foi lavado através das emoções e dos sentimentos. Isso aqui é simbólico que eu estou falando. Quando eu digo essa lavagem simbólica, o que representa? Representa, de repente, para você, puxa vida, perdi meu emprego. Puxa vida, esse relacionamento veio e complicou. Caramba, olha quanta transformação na minha família. Oh, minha parte financeira, que coisa estranha. Vou decidir uma nova carreira. Tudo que envolve a sua vida como um todo. Então isso é espargido para a humanidade de uma forma geral. E agora, com esse ingresso em 24/12, a Terra se encontra assim. Se você coloca, através da sua vida, novas experiências, você coloca novas sementes nessa terra. E essas sementes, se você trabalhá-las, o que vai acontecer? Ela não vai romper a terra aqui, vai crescer, vai germinar, não é esse o termo que a gente utiliza? Uma plantinha, ela sempre não cresce para cima, é o simbolismo de Sagitário, entendeu? Que aponta para cima. Ela busca que você tenha, através da sua razão, após as emoções, ela busca com que você tenha um direcionamento. É aí que Sagitário está ligado às religiões, que as religiões vêm do termo religar. Se é religar, é porque isso já foi ligado um dia. Estão entendendo o sentido da religião? Por isso que é sempre falado, olha nas religiões, então Deus, então você pode voltar ao Pai. Estou simbolizando aqui. Então é para você retornar, assim como a plantinha, a planta tem a inteligência dela. Uma planta tem 2 consciências, o ser humano tem 4, e 3 em latência. A plantinha, ela nunca nega a realidade dela, que é virar para o sol. Todo mundo que tem um vasinho aqui em casa, as plantas não apontam para o lugar onde tem luz, eles estão buscando isso. Eles sabem. Já pensou a planta do seu vaso chegar e falar assim, cansei da luz, cadê a sombra? E se vira para a sombra. Vocês acham que ela não vai fazer isso? Quem faz isso é o ser humano. Por falta de compreensões das experiências que passa. Então tudo isso que a gente vai conversar hoje envolve esse tipo de trabalho, esse tipo de energia. Mas para isso nós temos que conhecer o Saturno e temos que conhecer principalmente Sagitário. Que aí a gente entendendo esse posicionamento, ele vai ficar como energia transbordada de uma forma cósmica 2015 inteiro para você trabalhar. Né? Os astros, só para uma coisa bem fácil, esse é o nosso sistema solar. Nós temos o Sol no centro e os planetas ao seu redor, sendo que Saturno, ele está bem aqui, bem afastado aqui, a Terra está no meio, mais ou menos. Quando a gente pensa no sistema solar, assim como o princípio da correspondência, é que nem o nosso átomo. Então, cada um dos nossos átomos, que esse núcleo aqui seria como se fosse esses, não tem nem como mensurar em números essas quantidades de sóis que existem dentro do nosso corpo, nós temos, através do movimento dos elétrons, essa energia aqui. Que o núcleo, que é a parte material, os elétrons seriam como se fossem os planetas. Então essa energia aqui, que é o tópico, ela entra em cada parte do nosso ser. Isso que faz com que muitas vezes, de uma forma inconsciente, a gente tenha anseios de felicidade, anseios de mudanças, anseios de novas buscas, porque esses influxos que são macrocósmicos,
eles interagem com o nosso microcosmo. Isso que é a astrologia no seu sentido mais elevado. E quando você começa a aprender a ver, entender e interpretar essas tendências, você fala, puxa vida, então eu utilizo essa palavra aqui, que é de um grande mestre, Mário Rosso de Luna, recomendo a leitura desse polígrafo espanhol, que era um eminente astrólogo também. Uma inclinação. O que é inclinação? É uma tendência. Uma tendência ao influxo. O que é influxo? Uma energia cósmica maior que existe, que entra em cada parte do seu ser. Isso que é influxo. Fluxo de emissão da energia e de entrar dentro de você. Então nós temos possibilidades. Aí que eu disse que a energia é neutra. Ela se torna consciência quando ela entra dentro de ti. Aí se você tem aquilo bem preparado, opa, vamos lá, vamos encarar. Se você não tem, puxa, e agora? Como é que eu lido com isso? Aí surgem as dúvidas, surgem as incertezas. E agora? Eu vou para lá, vou para cá, paro, ando, o que eu faço? Então você tem que analisar como essas tendências e como essas inclinações conversam de forma particular contigo. Quando um ser humano, porretão mesmo, se ilumina na face da Terra, né, ele se torna análogo ao próprio Sol. Daí que vem o termo iluminação. Então ele é mandante de todos esses astros que estão aqui. Então não existem tendências, só existem certezas dentro dele. Só existem forças já bem definidas dele, que nenhum influxo astrológico vai alterar o padrão vibracional que está nele. Porque ele é igual e análogo ao Sol. Quer ver um desenho extremamente iniciático que você pode ver na internet hoje? O desenho da Capela Sistina de Michelangelo, que você vê, se você visitar um dia ali o Vaticano, visita pela internet que é mais barato. Você vai ver que tem muitas pessoas já devem ter visto. Tem o desenho do homem deitado assim na terra, levantando o indicador esquerdo, e Deus, o indicador direito, vindo com seus anjos, encostando no indicador esquerdo dele. É exatamente isso que eu estou falando para vocês, só que de uma forma astronômica. Por isso que cada um dos planetas tem uma nomenclatura, segundo as religiões, ligadas a nome de anjos, né? Aí você pega Marte, ligado a Samael, você pega alguns hebreus, né? Você pega o Sol, ligado a Micael, e por aí vai. Porque, na verdade, são as formas do grande arquiteto do universo conversar conosco. Pegaram isso? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Ferroso. O nome daquele, o Mário Rosso de Luna. Está aqui, ó. Recomendo todos os livros desse ser aqui, ó. Mário Rosso de Luna. Ele tinha como mestra a Helena Petrovna Blavatsky, uma pessoa que ele seguia, que ele estudava. O cara é fera, fera. Leiam um livro dele. Quer uma dica? Leia o livro deles com um computador do lado. Porque cada termo, o que é isso? Vai ser uma aula, um banho de cultura. Vai por mim. É maravilhoso, mas vale a pena para alterar muitas vezes o padrão mental da gente. Alguém mais? Então, continuando. Não é uma boa nem uma má notícia, mas é o que vai acontecer. Eu estou falando que a energia saiu daqui, né? E veio para cá, né? Que lavou a terra, agora veio, vai abrir através do fogo as possibilidades do que foi lavado na terra. Só que os planetas, quando eles são observados da Terra, eles possuem um movimento de retrogradação. Então vai voltar para cá esse ano de 2015. Se ele está fazendo isso, sabe qual é a mensagem para todos nós? Tem ainda algumas cuecas e algumas calcinhas a serem lavadas. Tem uma roupinha suja ainda que precisa ser revista. Por isso que os planetas ficam retrógrados. Porque uma retrogradação representa uma revisão. Então, para quem já fez o trabalho, vai só vislumbrar a Terra limpinha. Então, o que é a retrogradação? Não é nada. Só estou olhando, ali, ó, eu já fiz
Já viram aqueles caras que, tipo, você tá no trabalho, todo mundo tá cheio, e eu já fiz o meu, e olha quanto está te esperando ali, ó. É mais ou menos por aí. Se você fez o seu trabalho, ótimo. Se você não fez, ótimo também. Por quê? Porque ele está voltando ali mostrando que as suas plantinhas que vão crescer aqui estão precisando ainda de algumas reciclagens, lavadas, etc., regenerações, transformações para subir. Quer ver esse período? Vou dar para vocês agora. Vocês já podem até anotar aqui. Ó. Movimento de Saturno em 2015. Ó. Aqui a emoção, razão, que eu já falei para vocês. Terá sua retrogradação ao início, dia 14 de março desse ano. Antes do ano novo astrológico. Então o Saturno fala assim, voltando nesse simbolismo que eu criei aqui. A sua plantinha, que são seus objetivos, suas metas, que estão procurando ter uma abertura, estão indo e falam assim, tem ainda alguma coisa para eu tratar nessa raiz. Deixa eu voltar antes que eu cresça como uma árvore sem uma raiz forte. Então ela volta aqui dia 14 do 3 e 15 do 6 é quando começa. Quando ele entra em Escorpião de novo, mas ele entra retrógrado. Então a energia dele sai do fogo e retorna para a água. Então possivelmente aqui em 15 do 6, você vai ter, se você não fez o seu trabalho direitinho, uma cobrança. Vai ser assim, ó, aproveita agora que eu estou voltando e dá um jeito nisso aqui que ficou mal resolvido. Dá uma trabalhadinha aqui, tira tudo que não está legal e ele vai deixar a retrogradação, ou seja, seria como se ele estivesse dando ré, ele olhou tudo, ele puxa o freio de mão e vai para frente. Até 2 de agosto. Olha quanto tempo, hein? Olha quanto tempo. Dão quase 2 meses, né? Quase 2 meses. E ele sai de Escorpião e volta para você trabalhar a energia da subida real da sua semente depois dessa revisão, começando dia 18 do 9. Pegaram as datas? Vou rever agora de uma forma sintética. Vamos lá. Ó. Então o planeta Saturno, que a gente vai conversar sobre ele vai fazer a sua revisão iniciando esse movimento em 14 de março. Então ele começa. O que é um planeta retrógrado? Quer ver como é fácil de entender? Ó?